Deixa comigo, Gotino. Oi, gente, boa noite. 28 de fevereiro de 2025. O Cidade Alerta Ceará já está no ar. Último de fevereiro, hein? Eita, Lele, estamos ao vivaço. A você que ligou e ficou na TV Cidade, o nosso muito obrigada. Vamos juntos até às 7h15 da noite. O último dia do mês foi marcado por desespero, prejuízos, caos, medo. A chuva de 178 milímetros que caiu na capital deixou ruas alagadas, avenidas impossibilitadas de trafegar, famílias ilhadas e até crianças sendo engolidas por bueiro. E para falar dos estragos causados pela chuva, a gente começa mostrando flagrantes de alagamento nas residências da rua Juventude, no bairro Jardim União 2, no bairro Passaré. Quando eu digo que você faz o Cidade Alerta junto com a gente, olha só. Coloca aí, Dri. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho. A Maristela entrou aí no ar, mas daqui a pouquinho o caso também do Frotinho alagado. Olha a situação. Rua da Juventude, no bairro Jardim União 2, no bairro Passaré. A água invadiu as residências, minha gente. Olha aí. Olha a situação dessa criança em cima dessa cama que já foi suspensa. Os moradores conseguem comprar seus utensílios domésticos, né, seus móveis com muito sacrifício e ver se perder numa fração de segundos. Gente, a chuva começou na noite de quinta-feira. Ontem eu saí aqui da TV por volta de 7h30 da noite, já estava chovendo e assim foi a noite toda. A madrugada, meu filho, o bicho pegou e era trovão e era relâmpago, a chuva parecia não ter fim. A impressão que dava ao olhar para o céu era que tudo vinha abaixo. Olha a situação. Isso foi vídeo enviado ao nosso WhatsApp 37713435. Olha a situação dessa criança. Olha, gente, o drama. E o medo era que a água não parasse de subir, porque aí como era que ia fazer? Como era que ia fazer? Você, telespectador que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Ceará. Nós estamos mostrando imagens do bairro Passaré. Ai, quem está ali é o Chofane, não é? A nossa querida rainha do piseiro, que está de folga hoje. Chofane, seja bem-vindo, hein? Fique ligado nas paradas de sucesso, meu querido. Do Passaré, a gente vai lá para a comunidade da Estrela, região entre os bairros Palmeiras e São Cristóvão. Olha só a situação, que não foi diferente. Olha o relâmpago, minha gente. Enquanto isso, uma criança, um bebê de colo é carregado aí por um morador para ser levado para outra casa. O nível da água subiu rapidamente. Olha o risco, olha a garotinha entregue para um familiar. E esse cidadão que levou essa criança estava abrigando outros moradores porque ele tem um duplex e estava colocando lá os vizinhos que perderam tudo. A água no meio da cintura, essas imagens são impressionantes. Gente, eu fico toda arrepiada ao ver a situação de centenas de famílias. Olha o relâmpago, misericórdia, Senhor. Olha o risco que essas pessoas passaram resgatando moradores. E aí aqui a gente ressalta a solidariedade da população. Aqueles que têm a casa com nível mais alto, olha, nesse áudio ele fala assim, ó, vai colocando lá em cima tem outro quarto disponível. E assim ele ia catando os moradores que estavam numa situação mais complicada para salvar, porque ninguém sabia até onde esse nível da água ia parar. Já estava na cintura, minha gente, olha aí. Isso foi ali na divisa entre São Cristóvão e Palmeiras, na periferia de Fortaleza. Flagrante enviado ao nosso WhatsApp. E moradores que perderam móveis, perderam roupas, perderam documentos, perderam tudo que tinham por causa das enchentes. 176 milímetros de acordo com a FUNSEMI. A promessa é de mais chuva no final de semana. A promessa é de um carnaval embaixo d'água literalmente. Desse local, a gente segue agora lá para a rua Paulo André, no bairro Ancuri, também aqui em Fortaleza. Olha só, tem áudio? Todo mundo perdeu tudo, todos os moradores. Né? Alagou tudo. Todas as casas alagadas. Água na cintura.
Esse vídeo foi feito meia-noite, conforme a moradora descreve na sua narrativa, registrando o alagamento. Foi mais um bairro, agora Ancuri, mais um bairro onde a água subiu rapidamente. E assim, do jeito que sobe rápido, desce rápido também. Mas até que desça, o desespero, a incerteza, porque o céu estava carregado. Foi a noite toda de cacau, foi a noite toda de chuva, minha gente. Olhar para o céu agora já é preocupante. Por quê? Porque a promessa é de mais chuva, é de cair mais água. E aí, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? O nível da água mal desceu, mal secou, mal baixou para começar de novo. Ancuri, você telespectador que está chegando agora no Cidade Alerta Ceará, estamos ao vivo, mostrando aí trechos alagados da nossa cidade, vídeos que foram enviados ao nosso WhatsApp, 37713435, é o Cidade Zap, onde você faz o Cidade Alerta junto com a gente. Os novos atendimentos do Freixendo de Messejana foram suspensos hoje. A unidade de saúde ficou alagada, aí era assim, quem já estava dentro permanecia. Mas a unidade, os profissionais não tinham condição de receber mais pacientes, por quê? Porque tudo ficou alagado também. Naquela unidade recém-inaugurada, recém-entregue à população. Inclusive, minha gente, além do alagamento, a informação é de que parte do teto de uma das salas onde ficam os pacientes, uma das enfermarias, teria vindo abaixo. A repórter Maristela Glaucia esteve no local e traz os detalhes para a gente. As chuvas causaram transtornos em vários pontos da cidade, mas a situação ficou bem crítica aqui no Hospital Frotinha de Messejana. A água simplesmente invadiu o hospital, deixando pacientes, acompanhantes e funcionários assustados, porque entrava água por todos os lados. Essa água invadiu corredores, salas de atendimento e, como vocês podem observar nessas imagens que a nossa equipe de reportagem recebeu, a luminária se transformou em uma cascata improvisada. Então foi uma situação bem complicada, os pacientes ficaram assustados, apavorados com essa situação da água que invadiu o hospital. Tanto corredores, salas de atendimento, sala onde os pacientes estavam sendo atendidos. Foi uma situação bastante complicada, né, nesse hospital que foi reinaugurado há pouco menos de um ano. Passou por uma reforma e foi entregue à população em abril do ano passado. Então, nem os funcionários, nem pacientes, pessoas que estavam aqui dentro não esperavam passar por essa situação, né, com essa chuva que acabou danificando também a estrutura do hospital. Apesar de todo esse susto, o atendimento continuou de forma normalizada hoje pela manhã, né, mesmo diante do susto que esses pacientes, funcionários, as pessoas que estavam no hospital sofreram com esse alagamento, com essa estrutura que ficou, como vocês podem acompanhar aí nas imagens, com muita água por todos os lados, por todas as alas do hospital. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Foi uma questão de susto mesmo aqui no hospital, até porque essa estrutura nova foi entregue no ano passado, ou seja, reinaugurada após passar por obras. Em abril do ano passado, uma estrutura nova, as pessoas não esperavam que fosse acontecer isso, mas agora pela manhã o atendimento já está normalizado. Punk, não foi não? Imagina a situação para os profissionais, para os pacientes, hein? Os acompanhantes. A Secretaria de Saúde de Fortaleza, a secretária, de Saúde de Fortaleza, Socorro Martins, falou sobre a situação do Frotinha de Messejana. Vamos acompanhar.
Dentro de uma unidade que há pouco tempo foi entregue, foi reformada, isso a gente lamenta muito, não era para ter acontecido isso, mas graças a tudo e graças também à nossa equipe, a equipe de governo, foi chamado o SAMU, foi chamado a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura, quer dizer, toda essa equipe fez por onde a gente se tranquilizar e ter toda a avaliação. Uma coisa importante, né, do que a gente tem que fazer aqui a referência é que não existiu dano nenhum para as pessoas, para os trabalhadores, para os pacientes, né? Os mesmos pacientes que se encontravam antes desse período se encontram lá dentro do hospital, encontrou-se outras formas para alojá-lo melhor e pronto, está tranquilo e deve ser aberto as portas nas próximas horas. O que me falaram, assim, popularmente, é porque tinha uma calha lá que não foi adequada para a reforma. Então, a quantidade de água, a gente sabe que foi a quantidade muito, né, nesse período, em pouco tempo, mas a gente refere aqui que foi uma falha da construção, certo? Mas isso aí são coisas que vão ser avaliadas para a gente explicar melhor. Graças a Deus, tudo foi feito para resolver a situação, mas tranquilo não foi, né? Porque imagina você estar no hospital, de repente a luminária começar a cair água parecendo uma cachoeira, olha aí. Pacientes dentro de uma enfermaria, de repente parte do teto via abaixo. Funcionários, enfermeiros, serviços gerais, todo mundo tem que se mobilizar para poder conseguir tirar essa água aí dos compartimentos, das salas. Tranquilidade não houve, né? Para quem estava lá dentro foi um verdadeiro terror. Tem como a gente controlar a natureza? Não, não tem. Mas quando vai se erguer um prédio, um imóvel, tem que pensar em tudo, principalmente quando é uma unidade hospitalar. Então, os reparos já estão sendo feitos, já identificaram um problema na calha, né, que não comportou a quantidade de água, até porque não se esperava ter mais de 170 milímetros de chuva. Graças a Deus, ninguém se machucou, nem pacientes, nem acompanhantes, nem funcionários, mas foi o hospital todo, pelo que a gente pode observar. Então não foi a questão só de uma calha, não é isso? Então vamos pedir a Deus para que tudo seja resolvido, para que o sol abra, para que seque tudo. Os atendimentos foram comprometidos no tocante a não receber mais pacientes. Os que já estavam dentro foram assistidos, muito bem assistidos sim, remanejados, conforme a própria secretária falou. E vamos torcer para que tudo volte à normalidade, que esses problemas sejam resolvidos, para que essas pessoas não passem por esse sufoco, porque tranquilidade não houve. Isso é um fato. Agora são 6h14, na manhã de hoje, um trecho da Avenida Raul Barbosa, sentido BR-116 Aldeota. Os motoristas não tiveram como seguir viagem porque a via estava alagada. Na verdade, até seguiram, mas se arriscando muito. Olha só mais um vídeo enviado por um telespectador. Pode soltar. Você viu aí, ó, carros já no prego, né, com o capô levantado aí, porque entrou água. A pista tá seca, Isa, está até um determinado ponto. Acontece que aí ao lado, minha gente, é o Rio Cocó. E aí, quem ficou parado, ficou no prego, outros pararam para esperar que o nível da água baixasse, porém tiveram aqueles corajosos que resolveram arriscar e enfrentar o aguaceiro. Olha aí a situação. Você não via nem a calçada, nem a pista. Olha o nível da água pela altura do poste, a gente vê que realmente subiu bastante. Aí tiveram pessoas que foram por cima lá da calçada, outros se arriscaram pela beiradinha, né, já quase encostando no canteiro central, mas é um risco muito grande, porque, meu amigo, se entrar água, hein, Vicentão? Entrou a água, lascou, meu amigo. Olha aí, ó. Olha aí. Isso foi na manhã de hoje, em plena Avenida Raul Barbosa, uma das mais movimentadas de Fortaleza, principalmente no horário de pico. De manhã aí, tanto para quem vai para Aldeota como quem vem para sentido BR-116, é trânsito, não é brincadeira não. E aí é assim, devido a essa situação, agentes da MC foram acionados, verificaram a situação e pensaram, algo tem que ser feito, não dá para os veículos continuarem passando, os motoristas se arriscando, vamos interditar a via. E quem está lá agora ao vivo e traz atualização para a gente sobre a situação nesse momento é o repórter Ricardo Lima. Ricardo, boa noite. O nível da água já baixou, o trânsito parece aí que está fluindo, né? Devagar, mas está fluindo. Está contigo.
Isis, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, no início da tarde a gente entrou ao vivo para o Balanço Geral, falando sobre a interdição parcial apenas, né? Aliás, essa interdição ela foi feita nesse sentido que nós estamos agora, mas algumas motocicletas insistiam em furar o bloqueio e passavam pelos locais, pelos pontos alagados. Agora já foi liberado, inclusive, para os veículos, mas ainda tem um ponto de desvio nesse trecho onde nós estamos. Ele começa aqui, ó, depois do batalhão de policiamento ambiental da Polícia Militar. Começa nesse trecho aqui, esse desvio está sendo feito pela MC. Até bem pouco tempo ele ocupava 2 faixas, mas com o nível da água baixando, eles fizeram o seguinte, eles diminuíram para apenas um do lado. Uma das faixas, embora, Isis, a água ainda ocupe quase que toda a avenida aqui desse local. É o único local que ainda tem os maiores pontos de alagamento, tem tanto de um lado como do outro, porque a água ela acaba passando para o lado de lá também e fica essa verdadeira lagoa aqui, que é somente a continuidade da lagoa que já existe aqui por trás aqui da avenida, né, na área que compreende ao Parque do Cocó, e que, segundo os moradores, a falta de limpeza adequada do vertedouro dessa lagoa acaba promovendo essa enchente que a gente está vendo aqui da avenida, né? A água invade a pista, invade as casas, invade os carros, veículos são danificados. Todo ano é essa mesma conversa, sempre que chove bastante aqui em Fortaleza. E essa impressão que a gente tem de que a água está baixando, eu não sei se é uma verdade absoluta, porque ela volta para a lagoa quando os carros passam, forma uma onda e depois elas vêm novamente, porque o nível da água ali do outro lado subiu. Nós andamos na rua de trás e vimos que a rua paralela está totalmente alagada. Muitas casas, o pessoal faz aqueles batentes, né, altos, aqueles bloqueios para a água não invadir as casas, mas mesmo assim infiltra, invade, os carros são prejudicados. Mas o trânsito está fluindo até que de maneira, digamos assim, aceitável, né? Porque era uma situação de muita lentidão no início da tarde, quando outros trechos estavam alagados também, foi preciso fazer o desvio do veículo. Quem estava vindo nesse sentido que nós estamos mostrando era obrigado a pegar a alça do viaduto sobre a BR-116, voltar para a avenida e pegar pela avenida mesmo, pela BR mesmo, porque não era possível passar por aqui, né? Pelo menos no sentido aldeota. No sentido contrário, ainda estava sendo mantido, mas esse sentido estava bloqueado. Agora ele foi desbloqueado, os veículos estão conseguindo acessar, mas quando chega nesse trecho, eles são obrigados a ir para a última faixa, a faixa da esquerda, que é a única por onde os veículos estão conseguindo passar, sem o veículo ser danificado, sem o carro parar de funcionar aqui nesse local. Eu já conversei com mecânicos que dizem que esse é um ponto muito perigoso para os veículos, porque se o veículo aspirar, se o motor aspirar água, ele acaba tendo um problema chamado calço hidráulico, que empena lá os pistões e tem que refazer o motor, e é praticamente uma perda total do motor. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão aqui. Alguns motoristas ficam mais comedidos, né? Outros avançam com muito mais velocidade, vai também da responsabilidade do veículo, do condutor com o veículo e também do tamanho, né? Por exemplo, os ônibus conseguem transitar aqui pela faixa do meio sem nenhum problema, embora alguns motoristas tenham mais cuidado e prefiram também ir para o lado da esquerda. Mas é isso, Isis, essa é a situação. Desde amanhã que os motoristas que passam por aqui enfrentam problema e agora, no início da noite, ainda é esse o cenário que a gente vê aqui na Avenida Raul Barbosa. Nós estamos no bairro Aerolândia, Isis. Ricardo, eu também não estou vendo muita diferença, não. É claro, de fato, que o nível da água baixou um pouco, mas é como você falou, quando ela vai, quando ela volta com força, né? E aqui nós estamos, Ricardo, com a tela dividida. Do lado direito, nós temos as imagens feitas hoje pela manhã e do lado esquerdo, agora em tempo real, 6h21 ao vivo, com as imagens aí da equipe do repórter Ricardo Lima. Então, você que vai precisar passar pela Avenida Raul Barbosa em ambos os sentidos, fica atento. Olha, o caminhão ali está passando, deu um banho no veículo. É muita água ainda, viu, Ricardo? Muita água ainda e a previsão de mais chuva, né? Que é o que deixa a situação ainda mais complicada, mais tensa.
que essa chuva não vai demorar muito a chegar, não. Pelo menos olhando aqui para o céu, a gente vê que as nuvens estão bastante carregadas. Não sei se exatamente nesse trecho aqui vai chover, mas Fortaleza promete chuva para hoje. E esse é um dos trechos onde mais chove em Fortaleza. Os alagamentos são históricos, mas não é à toa, é porque aqui chove bastante mesmo, viu, Isa? É uma das áreas mais propensas para chuva. Pelo menos quando eu passo por aqui, sempre está chovendo nesse trecho aqui da cidade. Avenida Raul Barbosa, estamos ao vivo. Você, telespectador que ainda não saiu de casa, coloca as imagens do Ricardo, por gentileza. Coloca as imagens em tempo real para o telespectador que ainda não saiu de casa ou que vai precisar sair para pegar a BR-116, tendo necessariamente que passar pela Avenida Raul Barbosa. Pronto, estamos ao vivo agora. Pode encher a tela com a imagem ao vivo, Alexandre, por gentileza? Prudência, cuidado, porque em ambas as faixas tem água na pista. Agentes da MC tentando controlar o trânsito. Para quem vem da BR-116, sentido Aldeota, a faixa lenta, a faixa da direita, está interditada por causa do nível da água que ainda não baixou completamente. Então a faixa do meio do lado esquerdo ainda livre, mas com muita água. Trânsito está tenso, está complicado por lá, lento, mas muito intenso também. Então, prudência na hora de passar pela Avenida Raul Barbosa. Se você tiver um outro caminho que você possa fazer o desvio, o faça, porque a situação lá não é das melhores. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Porque agora chegou a hora de falar das novidades e promoções exclusivas que estão chegando para o nosso telespectador. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Grupo Cidade de Comunicação? Então não perca tempo e participe da nossa ação especial. Agora você pode participar das interações, mandar um oi para mim, saber na íntegra das novidades e promoções imperdíveis diretamente do seu celular. É simples e fácil. Basta enviar uma mensagem para o número do Cidade Zap e pronto. Você estará conectado com as últimas notícias e promoções. Envie agora mesmo sua mensagem para o número do Cidade Zap, DDD 85-3771-3435. Juntos, vamos tornar nossa jornada conosco ainda mais especial. Não perca essa oportunidade de se conectar com a gente e aproveitar ao máximo tudo que o Grupo Cidade de Comunicação tem a oferecer. E tem sorteio também, hein? Quer conferir um super espetáculo circense? Interaja conosco no Cidade Zap e concorra a ingressos para o circo. Você vai de graça se divertir. Olha que maravilha! Minha gente, o picadeiro está pronto, a lona está montada à sua espera. Vai ter espetáculo, sim senhor! Então não deixe de participar. Basta entrar em contato com o nosso Cidade Zap e participar do sorteio de ingressos para o circo. Não marque bobeira, não perca tempo, mande sua mensagem para o Cidade Zap e concorra aos ingressos para o circo. Boa sorte! Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta trazemos aí detalhes sobre um novo capítulo da situação em uma casa de repouso interditada pelo Ministério Público aqui em Fortaleza. Já trouxemos esse caso 2 vezes no Cidade Alerta, hein? Hoje, mais um problema foi registrado pelo SAMU com os internos. Não sai daí, o Cidade Alerta volta já.
Já estamos de volta, você que está chegando agora na tela da TV Cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo com mais uma edição do Cidade Alerta Ceará, trazendo aí as principais notícias do dia, trazendo hoje o resumão, né, dessa chuva que caiu em Fortaleza e castigou vários bairros da nossa capital. Vamos de notícia? Você que está chegando agora, você que vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. O forte temporal que atingiu Fortaleza na noite de ontem viralizou uma imagem impressionante. Uma criança de apenas 5 anos que foi sugada por um bueiro no bairro Bom Jardim. A pequena Ana Cecília ficou meia hora desaparecida e milagrosamente encontrada com vida, graças a Deus. A repórter Emanuela Braga conversou com a família e também com essa guerreira. Vamos ver na tela. A câmera de segurança flagrou o exato momento em que o acidente com a criança aconteceu. Na imagem é possível ver que chovia forte, inclusive dá para ver o clarão dos relâmpagos. Observe no detalhe da imagem que a criança, ela está junto com uma pessoa. O homem meio que parece que mergulha e a criança, logo depois, acaba sendo sugada. Logo em seguida, o homem retorna e não consegue ver mais a menina. Uma mulher, que seria a mãe da criança, já com uma outra filha, voltam e observam, falam que a criança acabou sumindo na água. E aí começa todo o desespero. Quando a criança ela foi sugada, minha gente, foi exatamente nesse ponto. Aqui, ó, o esgoto é esse e a criança acabou sendo sugada. E os moradores dizem que essa rua ela sempre enche muito de água quando chove, tanto que, olha, aqui a gente tem casas com batentes muito altos. As que não tem, normalmente são invadidas pela água. Olha, aqui do outro lado a gente tem mais um impedimento. Nesse bar aqui encheu, tanto que o pessoal tá limpando. O pessoal aqui encheu de água ontem à noite. Vocês estão fazendo a limpeza. Entrou aqui, saiu na cozinha com lá, tudo, lama, lixo, tudo. E só abaixa lebrinar, não precisa nem chuva grossa não, lebrina mesmo. E enche? Enche tudo, daqui para o lado, para outra rua, é o estado de calamidade. E esse é um problema que os moradores dizem que é antigo, né? Para vocês terem uma noção, por aqui passa um canal. Aqui por baixo passa um canal, segundo os moradores. Isso daqui, essa parte de concreto, com essa chuva que deu ontem, isso aqui chega a levantar, minha gente. Tamanha a força da água, né, da correnteza. Ou seja, o que aconteceu com a Ana Cecília ontem, vocês ainda têm essa outra questão, que não é de hoje. Isso, porque ali, ó, quando chove muito, agora não, porque agora que deu a primeira chuva, quando chove muito, essa tampa levanta, fica metade desse buraco aberto. O que acontece? As motos, os carros passam aqui, caem aqui dentro, como já caiu ano passado na chuva, caiu 2 motos, 3 carros aqui, aí a população que assim se ajuda, né? Se reúne e tira o carro. Sempre, todo ano, a mesma coisa e nada é resolvido aqui, porque tá aí, ó, a chuva que dá. Isso aqui é só a primeira chuva. Olha o jeito que ficou aqui, ó. A dona Claudilene, né, entre os vários moradores que viram aquela aflição, né, não teve como não se desesperar. Como foi que vocês perceberam que tinha algo errado? Emanuela, a gente era umas 10 e pouco, né? Era? Foi, Aí a gente escutou os gritos da mãe pedindo socorro, tá minha filha. Aí todo mundo achou que tinha sido um acidente na Osório, né? E todo mundo correndo, o que era de homem, de mulher, tudo à procura da criança. Todo mundo perguntou o que foi. Ah, minha filha caiu no bueiro. Aí todo mundo foi procurando, era homem procurando. Foi até no momento que encontraram ela, né? Olha, a Ana Cecília, minha gente, ela foi encontrada exatamente aqui. Nós estamos aqui nos fundos da casa do seu João, onde passa, né? Aqui é um esgoto, né, seu João? E ali, ó, a gente vê a boca do esgoto. A gente está mostrando para vocês aí no detalhe, né? E a menina foi trazida pela correnteza até aqui. E seu João, o senhor já sabia que estavam procurando por ela? Não, ninguém sabia não, que não sabia nem que ela tinha caído dentro desse esgoto, né? Aí o meu filho estava aqui em cima, aí
A moça dali gritou que tinha criança aqui. Aí ele desceu para ver. Aí quando ele desceu, ela correu e escondeu ali, atrás do... nervosa, assustada. Aí quando ele ia fechando, ela voltou e correu para cá de novo. Aí ele disse, tenha calma, tenha calma. Aí chamou ela, disse, venha para cá, ela disse, eu moro aqui perto, pois vem que eu vou levar para casa. Aí levou ela para cima, a gente deu banho nela. Aí foi que a gente foi olhar na rua, assim, aí tinha um grupo de pessoas já procurando. O Micael e a Cecília e a mãezinha da Cecília, esposa do Micael, chegaram somente agora há pouco da unidade de pronto atendimento. A Cecília tá só com esse arranhãozinho na testa, passou por vários exames e aí o Micael veio aqui conversar com a gente, Micael, porque quando a gente vê aquela imagem, Micael, que aflição. Foi uma aflição muito ali que eu tive, eu era passando. Mas nós estamos, ela está bem, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Porque o que nós passamos ontem à noite foi um sufoco grande, Olha, o bueiro, minha gente, a gente sai da casa do Micael, aí dobra aqui a esquina. O bueiro é bem ali, né? Aqui do outro lado, acredito que seja a primeira vez que o Micael ele esteja retornando com a Cecília ao local onde ela foi sugada, ao bueiro onde ela foi sugada. E acredito, Micael, que tá bem pertinho de casa e voltar aqui de novo. É uma coisa assim, uma sensação ruim. Olhar para isso aí, ver que tá aberto ainda, que ninguém vai tomar providência de nada. Isso aí pode acontecer porque aqui também tem criança. Tem criança que quer tomar banho de chuva, mas ver uma coisa dessa aqui dá medo. Me diga, como é que foi aquele momento? Porque o vídeo, né, mostra era você ali vindo com ela. Eu vinha e ela vinha atrás de mim, certo? Ela vinha atrás de mim, normal. Meu boné caiu, eu pulei para pegar o boné. Quando eu pulo para pegar o boné, ela passa e o bueiro suga ela. Aí eu vou lá para pegar. Quando eu começo a entrar dentro do bueiro, Você entrou naquele bueiro? Entrei naquele bueiro para ver se eu pegava ela, mas não fui. Arrudiei a rua, arrudiei. Fui no outras ruas, atrás, ver onde é que saía, Me ajoelhei no chão pedindo força para não levar ela. Aí veio um vizinho, uma bênção de Deus, que falou, ei, ela tá lá no outro lado, numa casa. Quanto tempo depois? Umas meia hora. Meia hora? Meia hora. E Cecília, o que foi que passou na sua cabecinha? E quem foi que te salvou? Foi o papai? Quando você viu o papai e a mamãe, aí ficou feliz, não foi? Ficaram as lições, a reclamação dos moradores em relação à questão da infraestrutura aqui na rua, mas principalmente a lição de que Deus operou, né? E a Cecília acabou se salvando depois de ser aí sugada por esse bueiro. Felizmente, a Cecília está aqui na proteção do pai e da mãe, contando essa história pra gente. Traumático pra gente que assiste, imagine pra criança que passou por isso e o desespero dos pais, minha gente. Olha, eu fico aqui toda arrepiada só em pensar no que esse pai e essa mãe passaram, sem saber aonde a filha estava, se encontrá-la com vida ou não, porque é um milagre. Deus seja louvado por seu amor e sua infinita misericórdia. Pelas crianças, por esses pais, porque foi um milagre de Deus. Cecília, você tem que comemorar seu aniversário 2 vezes, viu? Porque Papai do Céu, seu anjo da guarda, estava ali lhe amparando. A Secretaria Regional 5 informa que após análise técnica na rua Doutor Fernando Augusto, no Bom Jardim, na manhã de hoje, foi constatado que a boca de lobo sofreu alterações de terceiros, tendo a estrutura e as dimensões modificadas. Além disso, originalmente, o local possuía proteção com barras de ferro. A sinalização da área foi realizada pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, que em seguida executa os serviços de reparo. A conclusão do trabalho pode sofrer interferência nas condições climáticas. Ou seja, se chover forte, não tem como executar o trabalho. Por quê? Porque a estrutura precisa estar seca para receber esse serviço. E o que acontece muito também, que a gente vem mostrando, não só na periferia, mas em áreas nobres também, é o furto desses ferros que protegem essas bocas de lobo. Por isso que a prefeitura fala de danos causados pelo homem. Então, minha gente, fica o alerta, né, para todo mundo.
com certeza já deve ter sido sinalizado esse local para evitar que algo de pior aconteça. E pelo amor de Deus, embora seja muito bacana tomar banho de chuva, embora seja muito bacana nadar nessa lagoa natural aí que a chuva cria, mas todo cuidado é pouco. Porque às vezes você conhece muito a região, mas esquece de um buraco, de um orifício aberto, isso pode causar morte. Essa menininha, graças a Deus, meu Deus, nasceu de novo. Um milagre ela ter passado por toda essa estrutura e ter sobrevivido, e parabenizar também o cidadão que a acolheu, a protegeu, cuidou dela até que os pais aparecessem. A repórter Maristela Glaucia percorreu por alguns bairros da capital e para mostrar o caos e os prejuízos enfrentados por moradores e comerciantes com os 176 milímetros de chuva que caiu nas últimas horas aqui em Fortaleza. Ela foi para alguns bairros, olha só. Nós estamos aqui na Rua 7, no bairro Barroso, e esse trecho aqui ficou completamente alagado. Nesse momento, a água baixou. Como vocês podem observar aí nas imagens, os moradores nesse momento estão tentando limpar as casas, né? Estão tentando tirar a sujeira que ficou nas casas depois que a água baixou. Mas toda essa agonia, desespero dos moradores com a água começou por volta das 11 horas da noite. Quando começou a chover, o nível da água logo subiu. Aqui nessa casa, por exemplo, que também tem uma oficina de eletrônicos ao lado, tudo foi perdido, um prejuízo enorme. A água invadiu a casa, apesar dos moradores já ter feito uma barreira de proteção, devido à experiência de anos anteriores, essa água também ter entrado, ter invadido a casa, mas não tem jeito. E o segundo morador subiu quase 1 metro, então destruiu muita coisa. É a segunda vez que acontece isso, a gente vai à falência. Agora que eu estava me recuperando, né, da outra enchente, e voltou a enchente de novo. Muitas TV encheu d'água, né? Os clientes querem a TV deles, né? E eu não sou culpado, e está aí a situação. Fiz as esmacadas agora, a esmacada está toda aí estourando, a esmacada. Não sei como é que vai ficar a situação. Total, roupas, móveis, tudo, geladeira já queimou. Entendeu? Tudo, prejuízo enorme. Se for somar tudo, chega a uns 100 mil reais, tudo. Vamos conversar com Dona Regina, que é a esposa do seu Valdeci. Dona Regina, também destruiu máquina de costura? Máquina de costura, roupas, lençol. Eu dormi na casa da minha vizinha, que é um pouco mais alta, e a gente ficou lá enquanto baixava a água, porque dentro de casa não tinha condição de ficar. Eram as roupas tudo boiando, as coisas boiando, a gente fica muito triste com a situação dessa. Estou com uns 30 anos que nós estamos aqui, toda a vida essa dificuldade, né? Toda a vida. Essa semana passada vocês já tiveram aqui com esse problema, mas ontem foi demais, né? Lá em casa também está do mesmo jeito, o móvel não perdi tudo, o guarda-roupa, os racks, tudo. Tá uma coisa incrível, ninguém sabe mais o que fazer, o que apelar, né? Seu Dagoberto, agora que passou por uma obra de saneamento, né? Isso não resolveu o problema? Como é que ficou essa situação? Nós acreditamos que não se viu, porque era um asfalto, tiraram e botaram esse calçamento, né? E era um canal bem mais largo, botaram umas manilhas. Nós estamos achando que essas manilhas não estão dando suficiente a água para sair, para escorrer, né? Então a gente fica nessa. E principalmente só esse pedaço, né? Da rua 3 até a rua do pedestre, é isso aqui, que vocês estão vendo aí, e a dificuldade é essa, e a gente não sabe o que fazer. Para sair, a gente não tem para onde ir. Para vender, não tem quem compre, né? Então, é o jeito a gente ficar aqui, feito sapo dentro d'água. Além de todos os transtornos, os prejuízos acumulados com essa água invadindo as casas, alagando aqui a rua, os moradores ainda têm que passar pela água para transitar, né? E aí correm o risco de ter uma doença, risco na saúde. Seu Valdir, como foi a situação dos moradores aqui da Rua 7 e do senhor quando começou a chover? Desespero para todo mundo correndo para um lado para o outro para salvar as coisas, para não perder as coisas. Daí o meu vizinho de frente aí correu, não conseguiu encher o carro de água. Entrou água até dentro do carro nessa casa de frente. E eu aqui no desespero com esse carro aqui, trepado também entrando água, correndo com a minha filha, meu filho e minha mulher para levantar as coisas.
não conseguimos salvar o sofá, perdemos o sofá. A sua casa é bem mais alta, a parte da casa mesmo. Mais alta, a altura dela eu subi 40 centímetros. Ela nunca tinha entrado água, mas dessa vez entrou. Aí eu tive esse prejuízo e o desespero. Ninguém dormia em casa aqui, nem nós, nem o pessoal da rua. Um ajudando o outro, salvar as coisas. E aqui a garagem ainda está assim alagada? Alagada até, estava lá no quintal, agora que está baixando. O trânsito ficou completamente alterado aqui na Avenida Perimetral, no conjunto José Walter. Isso porque a lagoa, conhecida como Lagoa do Boi, transbordou com o volume das chuvas dessa noite. Então, só veículos de grande porte conseguiam passar aqui por essa faixa com sentido José Walter Messejana. Os veículos pequenos de passeios teve que passar aqui na contramão do outro lado, até foi organizado aqui um trecho para que essa faixa fosse usada nos dois sentidos, esse trecho aqui. Então foi uma situação que ficou bastante complicada, porque formou-se grandes congestionamentos aqui, bem difícil para o trânsito fluir nesse trecho da Avenida Perimetral. A lagoa tomou de conta totalmente desse lado da via, desse sentido da via. Como vocês podem observar nas imagens do Tony Costa, somente veículos de grande porte que conseguem passar por esse trecho. E aí tem uma lagoa. E aí, meu amigo, não tem para onde ir. É por isso que é tão importante, nesse caso especificamente eu não sei, mas, por exemplo, o que a gente mostrou em outras situações, né, ali do Rio Cocó, que tem muitos aguapés, tem que ser retirado. Lá no Lagamar, no canal, tem que ser retirado, porque quando a chuva vem, meu amigo, dependendo da quantidade que ela venha, não tem para onde ir. Invade casa, invade avenidas, invade ruas. O pessoal do Lagamar da Aerolândia todo o inverno sofre. E não precisa ser inverno, não. Poucos milímetros de chuva é o suficiente para deixar todo mundo lá ilhado. São moradores marcados pelo sofrimento, não só social, mas também estrutural. Olha aí a situação na Perimetral. E você vê que só passa o cara se arriscando ali, tentando passar, gente, o perigo. Só passa carros de grande porte, ó. Ônibus, caminhões, ou então algum corajoso que vai por trás, né, que vai atrás desses outros veículos maiores, onde eles vão abrindo o caminho e a pessoa vai passando, porque o motor é o coração do carro. Entrou água no motor, meu amigo, lascou-se. Tá aí, Avenida Perimetral na manhã desta sexta-feira. Agora a gente vai deixar a chuva de lado para trazer um outro assunto que a gente já vem acompanhando aqui no Cidade Alerta. Internos de uma casa de repouso aqui de Fortaleza entraram em surto coletivo na tarde de hoje. O local já foi interditado pelo Ministério Público anteriormente por causa das condições precárias em que esses idosos eram mantidos. Ricardo Lima tem os detalhes e volta aqui na tela do Alerta para conversar conosco ao vivo. Foram várias ambulâncias, vários profissionais mobilizados. Ricardo, qual teria sido a motivação desse surto coletivo? Conta pra gente. Olha, Isis, a motivação, segundo foi apurado por nossas equipes no local, foi a falta da administração de comprimidos psicotrópicos que são utilizados por esses idosos que moram nesse local. A justificativa é isso, a falta da administração desses medicamentos. Mas Isis, eu entrando no lugar desse daí, eu surto em meia hora. Porque é uma situação que a gente está falando de uma casa que leva o nome de casa de repouso e as pessoas que vivem lá não têm um minuto de paz. 11 dias atrás, a proprietária, a administradora, foi presa por denúncias de maus tratos, de apropriação indébita de cartão de benefício das pessoas. E agora, a gente imaginava que com essa mega operação da polícia, do Ministério Público, Polícia Civil, Militar e CRAS, CREA, sei lá o quê, as pessoas iriam sair desse local, iriam para um local melhor. Só piorou a situação, porque se com a mulher que promovia esses abusos já era ruim, e agora largar das traças como está essa situação, né? Fica muito pior. Hoje, várias ambulâncias foram mobilizadas porque 39 pessoas, olha o tanto de gente que ainda tinha lá, muito mais do que isso, né? Mas 39 surtaram com um surto psicótico
que mobilizou praticamente todas as ambulâncias do SAMU disponíveis na capital cearense. Além do SAMU, outros órgãos, como pessoas que trabalham no CRAS, equipes do CRAS, também foram mobilizadas para a ocorrência em razão desse surto coletivo. É algo, para mim, muito novo isso, surto coletivo. Mas em se tratando de um local como esse, não é muita novidade, né? A operação que aconteceu, que resultou na prisão da responsável, que por sinal ainda continua presa, ela aconteceu no dia 17, 11 dias atrás. As acusações são inclusive de tráfico de drogas, porque algumas medicações eram administradas por ela lá e pelo jeito não tinha autorização para fazer esse serviço. Mas infelizmente hoje, 11 dias depois, quando a gente imaginava que não tinha mais ninguém lá, a gente é despertado por uma informação dessa. A Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social informou por meio de nota que a intervenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, 5 pessoas idosas e 8 adultas com menos de 60 anos foram reintegradas às suas famílias de origem. As equipes da assistência social do município produziram um levantamento de dados de idosos acolhidos na Casa São Gabriel, identificando dados pessoais, famílias, inscrição de cadastro único e benefícios sociais, para que eles pudessem chegar a essas pessoas e poder fazer essa intermediação. Parece que a prefeitura não tem para onde levar todo esse povo e o que é mais estarrecedor, os familiares que sabem como é que é a situação lá, mesmo depois disso tudo ainda estava com seus familiares lá, pelo menos alguns se sensibilizaram com essa situação, receberam de volta essas famílias. O advogado que defende a proprietária, a administradora lá desse centro de, entre aspas, repouso, ele alega que existe alguns equívocos nesse caso, né, que inclusive mantiveram essa mulher presa. Ele está falando das acusações que foram feitas inclusive pelo Ministério Público e tendo como base ouvir os dois lados e conceder o direito ao contraditório, nós vamos ouvir agora a versão apresentada pelo advogado Ramon Nefi, que é uma pessoa que eu conheço e admiro pelo trabalho e que agora está exercendo o trabalho dele de defender essa mulher. Vamos ouvir. Foi precipitada e não estratégica a operação que ocorreu, pois se preocuparam bastante em tentar culpar uma senhora que não tinha acesso às contas bancárias da empresa, que não tinha acesso a nada, porque o seu ex-marido, que era o verdadeiro proprietário, que faleceu há mais ou menos 7 meses atrás, e ela vinha se virando para tentar corrigir os erros que foram deixados pelo marido, e ela acabou sendo presa e continua presa até hoje. Finalmente, depois de muita luta, batalha, tentando chamar a atenção das autoridades, finalmente a gente está conseguindo diminuir a quantidade de pacientes que estão ali na casa. Mas do dia 17 até hoje, dia 28, não tinha ocorrido nenhum tipo de suporte de fato efetivo. Hoje ainda encontram-se aproximadamente 23, 24 pacientes, eu não tenho como precisar no exato momento, porque ainda está acontecendo ali uma tentativa de remoção dessas pessoas. Vale ressaltar que as ligações estão sendo feitas pelos próprios familiares da dona Francisca para que vão buscar os pacientes na clínica. Precipitada a decisão da prisão, porque isso trouxe insegurança para os funcionários da casa, que ali tinham aproximadamente 10 a 13 funcionários que estavam sempre em atenção àqueles pacientes que foram embora, abandonaram a casa com razão, porque não sabem o que iria acontecer com aquilo, ficaram com medo inclusive de serem também responsabilizados pelos crimes que estão sendo imputados aos responsáveis pela Casa São Gabriel. Venho então esclarecer que vamos trabalhar para a defesa da dona Francisca, que é uma senhora de 58 anos de idade, que nada tem a ver, nenhuma ligação com os crimes que ali estão sendo imputados a ela. Ela não passou de uma pessoa que estava querendo ajudar aqueles internos que ficaram ali após a morte de seu marido. Tá aí, demos aí o direito à ampla defesa, né? Inclusive ao direito de se manifestar, a defesa desse centro de repouso, né? Mas aí a pergunta que fica, Isis, dá ou não dá para surtar com ou sem o medicamento? É doido, Ricardo, Ave Maria. E aquela história, né? Se o esposo faleceu e ela se viu numa situação complicada, buscasse a ajuda do próprio advogado, de outras instituições, de profissionais, da própria Delegacia de Proteção a Idosos, para receber alguma orientação, né? Já que tudo era na responsabilidade do esposo que faleceu. Então, assim, a gente lamenta toda essa situação, pede para que os familiares que têm seus entes
internos aí nessa casa que, por favor, os resgatem, porque a situação está ficando cada vez pior, insustentável, pode-se dizer assim. Nós desfocamos as imagens em respeito aos profissionais que estavam atendendo aí a esses pacientes que precisam, sim, de uma qualidade de vida e não tinham condições de continuar vivendo, ou melhor, sobrevivendo ao que nós mostramos aqui dias atrás. Muito obrigada, Ricardo. E atenção para a notícia que vem direto do portal GC+, já pega o celular e aponta para o QR Code que está aparecendo na sua tela. O assunto agora é PIS/PASEP 2025. Confira o calendário e saiba como sacar o abono salarial. Dinheirinho extra sempre ajuda, não é verdade? Cerca de 2 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Quer saber se o seu nome está na lista? Então não perca tempo e acesse o QR Code que está aparecendo aí no cantinho direito da sua tela, que ele vai te levar direto para a notícia do portal GC+, tá bom? E nesse clima gostoso de notícia boa, vamos falar de cheiro, de aconchego, de brilho, de glamour. Vamos falar da Gaída Beauty, minha gente? A Gaída Beauty foi desenvolvida seguindo os mais altos padrões de qualidade. Contamos com a certificação ISO 9001-2015, que garante processos eficientes e seguros para oferecer produtos inovadores e confiáveis. Entregamos para todo o Brasil. Garanta os seus produtos favoritos com conforto e praticidade, comprando diretamente do site. O envio é rápido e seguro pelos correios. A nossa linha de produtos inclui body splashes com fragrâncias marcantes, cuidados capilares e corporais. Atenção, hein? Bônus especial nas compras acima de R$400, você ganha um mini gloss Gaída Beauty. Ficou interessado? Ficou interessada? Então não perca mais tempo e aponte a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece no cantinho da sua tela e fale com a nossa equipe. Cadastre-se nas nossas promoções e entre em contato conosco através do WhatsApp DDD 85981000888. Fique por dentro de todas as novidades que estão chegando por aí com a Gaída Beauty. Aproveita! E vamos de mais notícias? Em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, um casal suspeito de integrar facção criminosa foi preso com fuzil e, 2 granadas artesanais. Essa semana a gente já mostrou um trabalho da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu em um ônibus interestadual 6 granadas. Vocês lembram? Pois muito bem. Agora foi fuzil e 2 granadas artesanais. Os artefatos estavam escondidos dentro de uma panela. Essa comida não se come. Ricardo Lima, mostra pra gente. A operação foi realizada em conjunto entre a Polícia Civil do Estado do Ceará, a Polícia Militar, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança e resultaram na captura de um homem de 21 anos com antecedentes criminais por organização criminosa, homicídio doloso e tráfico de entorpecente. Contra ele constavam 2 mandados de prisão preventiva por organização criminosa e também por homicídio. O alvo da ação foi capturado no bairro Patrícia Gomes, no município de Caucaia. Durante a ofensiva da polícia, ainda foi encontrado na casa dele drogas do tipo maconha, um fuzil, além de granadas. Por causa das granadas, uma composição do BOPE precisou ser acionada para fazer a detonação dos artefatos explosivos. O restante do material e os 2 suspeitos, o homem e a companheira dele de 19 anos, foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram cumpridos os mandados de prisão. Em desfavor desse homem, ele e a mulher também foram autuados por organização criminosa, tráfico de entorpecentes e posse ou porte ilegal de arma de fogo e foram colocados à disposição da Justiça. Esse homem já estava sendo procurado pela Justiça do Estado do Ceará e, consequentemente, pela polícia. Mas a localização dele ainda era incerta porque ele ficava mudando de um lado para o outro. Aí a Coordenadoria de Inteligência começou a investigar e apontou para os policiais civis e militares a localização exata de onde ele estava. Um imóvel lá no bairro Patrícia Gomes, onde ele também vendia os entorpecentes que foram encontrados no local. Diante do fato probatório, das provas robustas, esse homem foi novamente autuado em flagrante. E repare no armamento que ele utilizava. Isso mesmo, um fuzil, além de munições, 3 carregadores que são exatamente para esse modelo de fuzil, os carregadores todos municiados, material de guerra, armamento de guerra que era utilizado para defender a região lá de facções rivais e também para contra-atacar em ações cometidas em outros bairros. As organizações criminosas vivem em guerra e é um toma lá da cá, morre um de um lado, outro do outro, e esse homem
que não teve a facção da qual pertence divulgada, foi capturado por uma ação, uma força-tarefa realizada pelas forças de segurança do Estado, que resultaram na prisão dele e também da companheira. Ele foi, depois de autuado em flagrante na Delegacia Metropolitana de Caucaia, ele foi encaminhado para a Delegacia de Capturas, onde vai responder. Além dos mandados cumpridos contra o homem, o casal foi autuado por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também por receptação. E atenção para mais um destaque do portal GC+. Já está com o celular na mão? Maravilha! Então já vai abrindo o QR Code para você saber o que é que ele espera, hein? Aí eu fico fazendo aqui uma pergunta. Quando será liberado o saque aniversário do FGTS? Gente, o benefício permite que trabalhadores retirem anualmente uma parte do salário de suas contas no mês do aniversário. Quer saber mais detalhes? É o seu caso? Você está precisando dessa grana? Então bora conferir aqui todas as informações acerca do saque aniversário para 2025, hein? O que está esperando por você que vai precisar dessa graninha? Bom, tem tudo aqui no nosso conteúdo, então já abre o QR Code, fica por dentro dessa notícia e se programa aí, tá certo? Para quando essa grana entrar, você fazer bom uso. A notícia agora vem de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Um homem conhecido como Menor da Morte foi preso por ameaçar moradores e autoridades da cidade. Ele utilizava as redes sociais para fazer essa prática aí. E tem mais, hein? De acordo com as informações, ele ainda fazia apologia a uma facção criminosa. Nathan Gomes traz os detalhes pra gente na tela. O homem se apresentava nas redes sociais como Orlando Jogador e ele utilizava esse meio para poder ameaçar moradores e autoridades da segurança pública aqui da cidade de Maranguape. Diversas postagens eram realizadas e através desse canal a Delegacia Metropolitana aqui da cidade caiu na investigação e conseguiu identificar o homem responsável pelas ameaças. Rapidamente, um procedimento de investigação foi instaurado e os policiais civis chegaram até o homem da fotografia. Ele foi identificado como Jackson Nascimento Santos, muito conhecido no mundo do crime como Menor da Morte. Ele foi autuado em flagrante por integrar facção criminosa e em seguida ele foi encaminhado ao prédio da Coordenadoria de Medicina Legal. Em um procedimento aprofundado aqui na DEPOL do município, os agentes de segurança pública conseguiram descobrir que o Menor da Morte já tem um vasto currículo criminal, onde nesse currículo criminal tem crime de receptação, corrupção de menores, motins de preso e ainda crime relacionado ao Estatuto do Desarmamento, ou seja, uma pessoa bastante experiente no mundo do crime que estava utilizando uma determinada rede social para realizar ameaças. Inclusive, esse print que foi enviado à nossa reportagem já está na posse da polícia e o suspeito, ele faz alguns comentários. Segundo as investigações, além desses comentários, existiam outros, que no caso eram ameaças realizadas a autoridades e também moradores aqui da cidade de Maranguape, que compõe a região metropolitana de Fortaleza. Ele jamais imaginava que os agentes de segurança pública que atuam nessa delegacia de polícia civil estariam atentos às movimentações que ele estava fazendo na rede social. Mas aí foi onde ele se enganou. Os policiais estavam observando toda a postagem, todo o comentário e foi a partir desse momento que os policiais civis se interessaram pela investigação e dias após chegaram até o homem no momento da captura. Jackson do Nascimento Santos ainda tentou correr, mas não teve como e naquele momento ficou comprovado que de fato ele seria ligado a uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. A investigação permanece a acontecer no sentido de localizar outros bandidos que atuam de forma criminosa no mesmo segmento.
Na tarde de hoje, um policial da reserva foi assassinado a tiros. A vítima estava trafegando de bicicleta quando foi atingida pelos disparos. Ricardo Lima volta a conversar com a gente e traz detalhes dessa ocorrência. Ricardo, a polícia já trabalha com alguma linha de investigação? Trabalha sim, viu, Isis? Porque a polícia está, inclusive, com investigações avançadas no sentido de identificação dos suspeitos. Inclusive divulgou a foto de 3 homens que possivelmente seriam os autores desse assassinato, um crime bárbaro registrado no início da tarde de hoje na Avenida 1 do loteamento Mãe Rainha, que é um bairro novo que surgiu no município de Maracanaú, já quase chegando em Pacatuba, na área rural do município de Pacatuba, que está crescendo bastante e que lá nesse local também é, infelizmente, uma área de domínio de organizações criminosas. Esses criminosos estariam invadindo o terreno do sargento para se esconder e atacar os rivais. Ele soube disso e foi lá e falou para eles que não permitia aquilo ali, que ele não queria aquela movimentação lá no local. Ele saiu e foi atacado por trás quando estava em uma bicicleta, foi atingido com disparos e o que é pior, Isis, depois de cair sangrando bastante, né, já quase morrendo, esse homem ainda foi apunhalado com uma faca que ficou cravada na face do sargento da Polícia Militar, que ficou lá no local se esvaindo em sangue até morrer. José Nazareno Sampaio de Souza. Esse homem passou a maior parte da sua vida defendendo a sociedade, servindo a Polícia Militar. Ele ingressou na PM em 1980 e em 2014 conseguiu ir para a reserva remunerada e estava cuidando da vida dele, descansando, vivendo em paz e, infelizmente, tomou conhecimento de que seu terreno estava sendo apropriado por pessoas de uma organização criminosa. Diante dos fatos, ele foi tomar a providência de uma maneira tranquila, sem buscar encrenca com ninguém. Mesmo assim, ele foi assassinado dessa forma. Nós lembramos de um outro caso onde o subtenente Ricardo, da Polícia Militar, também foi morto e teve uma faca cravada na nuca, né, por criminosos, e nesse caso ele também, o sargento Nazareno, teve essa faca cravada na face. Eu não sei que tipo de resposta estão querendo dar para a sociedade ou para o Estado. Eu só sei que isso provocou uma mega operação da polícia, que ainda está nesse momento mobilizada com o objetivo de localizar e prender os autores desse crime. Policiais do Comando Tático Motorizado do Batalhão de Choque, da Força Tática do 24º Batalhão, do Departamento de Polícia Judiciária da região metropolitana, policiais do Departamento de Homicídios, do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia de Caucaia, além de equipes da Coordenadoria de Inteligência e da Subagência de Inteligência do 24º Batalhão estão, desde que o crime aconteceu, em campo, na tentativa de localizar e prender os autores do crime. A polícia, a Secretaria de Segurança Pública e seus órgãos vinculados, em especial a Polícia Militar do Estado do Ceará, lamentou por meio de nota a morte do policial da reserva, o José Nazareno Sampaio de Souza, que infelizmente foi atingido por trás, sem nenhuma chance de defesa, por motivo torpe e outras qualificadoras que quem irão apontar serão os promotores de justiça. Ó, o palhaço passou aqui, já é carnaval, né? Aí eu fui atingido agora aqui com uma espuma. E é isso, Isis. Vamos ficando por aqui. É a história do desrespeito, né? Olha aí, Ricardo ao vivo, passando informação seríssima pra gente. A pessoa passa e joga espuma no Ricardo. Inclusive no ônibus aí atrás também, ó, Ricardo. Olha aí, dá uma olhadinha aí pra trás. Tá cheio de espuma que a pessoa provavelmente passou, né? Já curtindo aí o carnaval, mas sem respeitar nada e nem ninguém. Ah, meu Deus, que Deus abençoe o carnaval dos outros. Olha o ônibus todo cheio de espuma aí atrás de você, Ricardo, ó. O cara passou e também lascou espuma no coletivo. Olha aí como é que tá. Ainda bem que tá tudo fechado, porque se tivessem passageiros também tinha ficado aí todo sujo, assim como o Ricardo ficou. Ainda bem que o Ricardo já tá encerrando o serviço dele, vai poder ir para casa trocar de roupa. Ricardo, muito obrigada, sinto muito aí por esse ato de falta de educação praticado contra você no momento do seu serviço.
Bom carnaval, que Deus te abençoe, viu, querida? Agradeço a equipe por mim, muito obrigada pelas informações que você nos trouxe. Ricardo segue na Avenida Raul Barbosa, mostrando ainda o trânsito lento, complicado, a agência da MC no local, tentando controlar a situação. Obrigada, Ricardo. Beijo, querido. Ainda na região metropolitana, a Guarda Municipal do Eusébio evitou possível assalto a um motociclista por aplicativo. O garupeiro dele estava armado. Foi aí que os agentes perceberam e prenderam o suspeito. Agora, ao puxar a ficha desse rapaz, descobriram que ele já tinha aí várias passagens, sabe pelo quê? Assalto. Nathan Gomes, na tela. A abordagem foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal do Eusébio. Os agentes de segurança pública estavam fazendo um patrulhamento pela localidade de Mangabeira quando eles perceberam a passagem de uma motocicleta que até então estava sendo utilizada para um serviço de corrida através de um aplicativo. Logicamente que a abordagem foi garantida e com o garupeiro, os agentes de segurança pública encontraram um material ilícito que vocês observam agora na fotografia, um revólver calibre 38 que estava totalmente municiado. Com a gente está a Guarda Municipal Lourisvânia, que vai detalhar para a gente pontos importantes acerca dessa captura. E detalhe, vocês evitaram um crime de assalto, porque provavelmente o bandido ia abordar o motociclista por aplicativo. Estávamos em patrulhamento preventivo pela Mangabeira, quando nossa equipe verificou 2 indivíduos numa moto, no qual percebemos de dentro da viatura mesmo que se constava de um motor Uber. O passageiro ele esboçava uma preocupação excessiva com a nossa equipe, olhando constantemente para trás. Na oportunidade foi solicitado que eles parassem, feita a busca, como já foi falado, foi encontrado um revólver calibre 32 totalmente municiado, com 6 munições na câmera, mais 5 no bolso. Em seguida, solicitamos apoio e foi feita até a condução da delegacia do Aquiraz para ser feitos os procedimentos necessários. Aqui na delegacia, a nossa reportagem conversou com o motociclista que ficou bastante emocionado em consequência de ter sido salvo pelos guardas municipais. Você pensava que era uma corrida normal? Sim, é porque como o caminhão muito deserto, muito assim, cheio de mato, eu fiquei com medo, mas eu continuei entregando na mão do Senhor. Aí eu fui continuando. Quando chegou lá na frente lá, quando eu aceitei a corrida, assim, que eu cheguei no ponto de local, aí ele falou, é fulano, aí eu disse sim. Aí ele foi, peraí que eu tô me ajeitando. Aí ele foi lá pra dentro, aí quando ele voltou, mas eu fiquei com o coração apertado, eu ia ver uma viatura do Cotan rápido, pra mim acionar, mas aí eles passaram muito ar, mas graças a Deus aí os guardas pararam, eu parei na hora, eles viram. Eu não tinha nada a ver nesse negócio. Eu parei, do jeito que eles fizeram todos os procedimentos, tudo bem direitinho. Aí só deu mesmo, porque eu trabalhando para pagar o aluguel hoje, para levar o pão de cada dia para minha esposa. Eu sou pai de 4 filhos. Aí acontece um negócio desse. Você literalmente nasceu de novo, porque esse homem estava armado na motocicleta. Eu vou desistir dessa profissão. Não dá mais pra mim, não. O suspeito foi identificado como Francisco Tiago, já tem passagens pela justiça por crime de assalto. Provavelmente ele iria realizar uma nova ação criminosa, no qual o alvo seria o motociclista por aplicativo. É muito importante a gente destacar que vai existir um inquérito policial que será desenvolvido pela Delegacia Metropolitana da cidade do Eusébio, mas uma coisa certa, mais um criminoso está fora aí de circulação, foi colocado de trás das grades graças a uma ação precisa, o olhar cirúrgico dessa composição. Eles estavam passando pela localidade de Mangabeira quando observaram a passagem de 2 homens em uma moto. Uma suspeita foi levantada, a abordagem foi garantida, que resultou na prisão de um criminoso e na apreensão de um armamento que estava totalmente municiado. Além disso, ações criminosas foram evitadas na região metropolitana de Fortaleza. E tem mais flagrante, dessa vez um adolescente foi apreendido em Maranguape. Na tela.
As forças de segurança estão concentrando operações na cidade de Maranguape, que compõe a região metropolitana de Fortaleza, em consequência de diversos crimes que estão sendo registrados naquele ponto. Nos últimos dias, você tem acompanhado aqui na programação da TV Cidade que a Polícia Civil e Polícia Militar têm feito apreensões e também prisões, e desta vez uma composição do BEP, que é o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior. Eles conseguiram fazer a apreensão do material ilícito que vocês observam agora na fotografia, um revólver calibre 38 que estava totalmente municiado. A equipe de segurança pública da Polícia Militar estava fazendo diligências pelo bairro Novo Maranguape 2 quando os agentes se depararam com um adolescente que estava caminhando. Os passos estavam acelerados. Logicamente que a abordagem foi garantida e durante a vistoria pessoal, os policiais militares encontraram o armamento que estava totalmente municiado. Rapidamente, o menor foi encaminhado à Delegacia Metropolitana da cidade de Maranguape e durante os procedimentos a polícia conseguiu constatar que o menor havia sido recrutado por uma facção criminosa para poder fazer a vigilância lá do bairro. Ele não relatou de que forma ele havia adquirido o armamento, mas uma coisa é certa, que o BEP, que é o batalhão do Cotar, eles conseguiram fazer a apreensão do material ilícito. A arma ficou recolhida na Delegacia Metropolitana lá da cidade de Maranguape e a Polícia Civil lá da cidade acredita que o menor ele possa fazer parte do grupo que é responsável por diversos homicídios naquele trecho da região metropolitana de Fortaleza. Porém, tudo isso ainda está sendo verificado pela autoridade policial, no caso o delegado Rodrigo Delamare, que é o responsável pela DEPOL da cidade de Maranguape. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime que faz referência ao porte irregular de arma de fogo, e ele vai ter que prestar esclarecimentos perante a justiça em consequência do crime que ele estava cometendo, andando armado pelas ruas do Novo Maranguape. E o detalhe, revólver com numeração raspada, vocês viram aí? Meu amigo, não é brincadeira não. Agora são 7h15, relógio virou. Deixa eu me despedir de vocês, agradecer pela semana, pela companhia, que Deus os abençoe, ótimo final de semana. Juízo nesse carnaval, por favor, porque o mundo não vai acabar, tá certo? Vamos ter responsabilidade conosco e com o próximo, combinado? Na segunda a gente está de volta. Beijo, que Deus os abençoe. Fiquem agora com o Jornal da Cidade. Tchau, tchau.